Olá, meus queridos alunos, agora do terceiro ano do ensino médio, uma revisão para a prova do terceiro bimestre que, digamos, está extensa, tanto que esse quiz ele é muito parecido com a nossa prova, então foco nele. Vamos falar então sobre o que? Sobre as gerações do modernismo. Então, retomando, modernismo é um movimento estético, ou seja, ele não abrange apenas a literatura, que ele é iniciado aqui no Brasil a partir da Semana da Arte Moderna em 1922. Portanto, ele tem uma data de estreia. E como ele é um movimento que vem se estendendo no tempo, ele tem fases. Aquela primeira fase de 1922 até 1930, ela é chamada de primeira fase ou fase heróica, em que os autores, eles estavam o quê? Eles estavam preocupados em, digamos, acabar com toda aquela concepção de literatura e também de arte que se tinha até então, que é o quê? Eles eram contra a arte acadêmica, ou seja, aquela arte feita por grandes intelectuais para outros intelectuais, ou aquela arte que não tinha nenhum tipo de vínculo com a maioria da população, ou seja, uma arte elitista, uma arte que não se preocupava com a análise e nem com o retrato de como o brasileiro era em si. Então, a primeira geração modernista de 22 até 30, ela se caracteriza pelo quê? Pela sátira, paródia, poemas, piada, coisas que mais chocavam do que, digamos, propunham alguma solução. Portanto, a primeira fase ela tem um sentimento de otimismo frente ao Brasil. Eles tinham o quê? Esperança de que o país tomasse as suas próprias rédeas e se conduzisse de forma autônoma frente à Europa. Então, o modernismo ele faz alguns movimentos, digamos, né, que são contemporâneos uns dos outros. Ou eles ridicularizam tudo que vem da Europa, ou eles pegam todas aquelas influências externas e deglutem e cospem como uma coisa genuinamente nacional, que é o que? A parte antropofágica do nosso modernismo. Então, no modernismo houve o quê? Houve além dos textos literários, poemas, romances, houve um tipo de texto chamado manifesto, que também cairá na nossa prova. Manifesto é um gênero textual em que se lançam as bases de algum tipo de forma ou artística ou política, ou seja, algum tipo de ideia que vai ter impacto social. Então, o manifesto teve o quê? Manifesto do futurismo, manifesto do movimento antropofágico, manifesto do desvairio, da pauliceia desvairada, como Mário de Andrade falou, né, que é aquela primeira fase que mostra o quê? Essa grande brincadeira que era o quê? Quebrar o conceito de arte tradicional, né? Aí a segunda geração modernista, ela, digamos, atinge a maturidade. De 1930 até 1945, nossos escritores eles voltam os olhos para as áreas mais pobres, mais problemáticas do nosso país. Então, o eixo da literatura sai Rio-São Paulo para migrar para outras áreas, digamos, esquecidas, principalmente o Nordeste, mas também o Sul do Brasil ele foi contemplado nisso. Então, o romance de 30, ele é o ápice também do romance regionalista, em que se retrata o modo de agir e também o de falar de grandes massas que não estavam representadas na literatura. Então, a segunda geração modernista ela é caracterizada não mais pelo otimismo, mas pelo pessimismo. Eles percebem que o Brasil tem diversos problemas a serem pesquisados e solucionados. Então, a segunda geração prega o quê? Prega um uso da palavra que atenda ao maior número de eleitores possível, ou seja, uso coloquial, palavra simples. Não tem mais aquele negócio de poemas que seguem uma métrica perfeita. Desde 1922,
meio que aquelas formas clássicas de poesia, né, soneto, elegia, ode, elas são implodidas. Meio que o poeta compõe de acordo com a sua inspiração. Vem a inspiração e ele lança tudo numa folha sem preocupação com a métrica, que é o quê? Medida do verso, e com a presença ou não de rima. Né? E a terceira geração modernista é a partir de 45 e vai mais ou menos até a ditadura militar, que é o quê? Aquela época em que os autores ainda se preocupam com os problemas, não só do Brasil, mas eles começam a ampliar o seu escopo de atuação. Os poetas também buscam o quê? Formas, digamos, inusitadas, formas inéditas de se expressar. Então, a geração 3 do modernismo, a partir de 45, ela é caracterizada pelo apuro formal. O que é apuro? Aquela coisa bem trabalhada, aquela coisa em que foi muito bem pensada. Apurar algo é o quê? Quando você deixa algo extremamente refinado, chique. Então, a terceira geração modernista de 45, ela é aquela fase em que os escritores vão buscar formas alternativas de se expressar, mesmo que isso traga um texto mais complexo. A gente vai ver isso aí também. Agora, esse poeminha ali, ó. Drummond, no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Um poema que soa tão bobo, mas tem grande profundidade. Tanto pelo uso das palavras, ou seja, aquele léxico que é comum, fácil, pela linguagem coloquial, pelo uso do verbo tinha no lugar do verbo havia, que é a norma culta, prega isso, e a valorização do cotidiano e o verso livre, ou seja, os versos eles têm tamanhos diversos. Então, esse poema do Drummond, que é um grande poeta de Minas, fala do quê? Linguagem coloquial, verso livre e a valorização do cotidiano. A expressão minhas retinas fatigadas. Retinas é o quê? Uma parte de um todo, uma parte de uma pessoa. Retinas tão fatigadas é o quê? A pessoa já está tão cansada que ela não percebe aquela quantidade de problemas que aparece diante dela. Por causa disso que ele repete a palavra, a frase, no meio do caminho de uma pedra, em diferentes versões. Para quê? Mostrando que os problemas eles vão aparecendo sem fim. Eles mudam só a forma, mas continuam sendo problemas que são simbolizados pela palavra pedra. Só que nesse caso, retina, que figura de linguagem que é isso? Vamos definir cada uma? Eufemismo, suavização de uma expressão considerada desagradável, como por exemplo, fulano não está mais entre nós, em vez de fulano morreu. Paradoxo, um conceito que tem ideias conflitantes dentro dele. Por exemplo, um verso de Camões. Amor é ferida que dói e não se sente. Como assim? Dói e eu não sinto? Paradoxal, ou seja, conflito de ideias. Antítese. Em um enunciado, algo que eu falo, tenho duas entidades que têm comportamento contrário. Por exemplo, Ana gosta de frio, Antônio de calor. Antítese, mas são distintos. Metonímia, a própria da questão. Retina está no lugar de pessoa. A pessoa está cansada, fatigada. Mas veja eu colocar, eu estou tão fatigado, vamos transformar isso numa coisa mais artística? Retinas, valorizando a visão. Né? Então, metonímia é o quê? Substituição de uma palavra comum por outra mais artística, sendo que entre elas tem uma distância grande, bem próxima. Elas estão relacionadas porque pertencem ao mesmo campo semântico de sentido. Metáfora. Metáfora, sim. Eu pego uma palavra e eu expando o sentido dela até o máximo que eu puder. Como, por exemplo, a palavra porta. Por exemplo, fechei a porta. Ou o fulano ali é uma porta. Como assim que fulano é uma porta? Ou o fulano fecha um quarto? Não.
Vamos analisar a palavra porta. A porta pensa? A porta tem vontade própria? Não. Então eu pego esse aspecto da palavra porta e eu quero dizer que alguém é burro. Então eu faço uma metáfora. Mas nessa questão aqui, metonímio. Por quê? Troca uma palavra pela outra de proximidade de sentido. A simbologia de pedra no poema diz o quê? Obstáculos. Agora, um outro trecho ali, de Dora Doralina, romance de Raquel de Queiroz, que pertence à segunda geração do modernismo. Lembra que nós vimos alguns autores modernistas de segunda geração? Raquel de Queiroz, Carlos Drummond, José Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo, que é lá do Rio Grande do Sul, né? Temos vários autores que nós vimos ali. Graciliano Ramos. Nesse caso, a gente pega Dora Doralina, peguei uma frase dela, e aí a gente vai ver o que a geração modernista dela faz com relação ao sentimento do Brasil. Doer dói sempre, só não dói depois de morto, porque a vida toda é um doer. Que visão é essa? Visão pessimista. O trecho a seguir é do 15, a obra-prima de Raquel de Queiroz. Saída a última res, Chico Bento bateu os paus na porteira e foi caminhando devagar, atrás do lento caminhar do gado, que marchava à toa, parando às vezes e pondo no pasto seco os olhos tristes como numa agudeza de desesperança. O romance de 30, do qual esse livro faz parte, realiza um movimento literário adverso, ou seja, contrário, oposto, à primeira geração. Em que ponto a segunda geração ela é o quê? Oposta à primeira. Na percepção de grandes bolsões de miséria, escancara a desigualdade social. Como? Não diferencia o quê? O comportamento das pessoas e dos bichos. Tanto que os bichos também têm olhos tristes, os bichos também mostram desesperança, né? O Chico Bento caminha devagar, por quê? Porque ele está também triste e sem esperança. Então é não diferenciação de pessoas e animais. Agora, aquele mesmo trecho da questão anterior, agora é uma questão gramatical. Ó, Chico Bento bateu os paus na porteira e foi caminhando. O E. Uma coisa após a outra. A adição de ações. O E, 90% das vezes, ele tem função de adição, porque é uma conjunção aditiva. Então, adição, adição. As outras a gente já elimina. Como numa agudeza de desespero, pondo no passo seco olhos tristes comparado a uma agudeza de desesperança. Então é adição e comparação, gente. O como ele tem principal função comparativa, mas ele também serve para outras coisas, tá? Então, ó, sobre a estrutura coesiva. Coesão é o que, gente? Frases entrelaçadas. O time ele é coeso quando as pecinhas estão interligadas entre si. Ó, as ações governamentais sobre a disseminação das notícias falsas na internet encontram barreiras em boa parte dos deputados, já que estes se valem, ó, isso é o quê? Uma causa. As calúnias e as difamações é a causa de haver o quê? Disseminação de fake news. O jaque é o quê? Operador argumentativo, palavrinha pequena que une dois blocos de ideias, estabelecendo entre eles relação de sentido. E quem é o este se vale? Quem? Os deputados. Pronome demonstrativo que retoma o que está mais próximo dele. O referente que está mais próximo dele. Então, o pronome realiza a função anafórica. Pegar o que é antes, jogando na frase atual. Substantivo calúnias e difamações é incoerente? Não, ele faz parte do assunto. Conjunção causal, já que une as duas frases? Sim. Difamações com seus adversários ou contra? O contra aqui não dá para ser permutado, trocado pelo com. Fica a dica. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não. Ou seja, eu não quero ter isso. E quero uma verdade inventada. Sobre o trecho do texto de Clarice Lispector, assinalando as corretas. Ó, ficou quadradinho, é porque é mais de uma, tá?
A prosa clariciana se estabelece por meio do apuro linguístico, uma linguagem assim hermética, fechada, que eu não entendo quase nada. A Clarice pega aquele texto básico e transforma em grande descoberta pessoal. Às vezes a personagem está ali contando uma história e do nada ela descobri a grande verdade da minha vida. Isso se chama epifania, que é o que? O aparecimento, o descobrimento de uma grande verdade. Então não é essa a primeira aqui, não tem apuro linguístico. E a Clarice não é da segunda, é da terceira. A prosa é enxuta. As palavras são milimetricamente pensadas. Se revela pelo uso de elipse. O que é elipse? Eu apago coisas que eu entendo pelo contexto. Então aqui. O eu não é uma frase em que eu apaguei o verbo, porque eu não preciso colocar eu não quero ter a limitação terrível de quem só vive diante daquilo que faz sentido. Aí eu apaguei. Eu não, ou seja, eu sou o contrário. Um dos destaques da geração de 45, Clarice se notabiliza, ou seja, se torna notável, se destaca, pelo recurso de quebra de expectativa. Ó, eu quero uma verdade inventada, é uma quebra dessa expectativa e a descoberta da personagem. E a Clarice flerta com o absurdo no texto. Como assim verdade inventada? Isso é um absurdo. Delícia. Agora ali. É outra da Clarice também. Ó. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Olha o absurdo que é, gente. A coisa paradoxal, a coisa labiríntica que é a prosa da Clarice Lispector. Sobretudo, tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Olha que coisa louca. Frases completamente simples, mas que têm uma profundidade ímpar. Alternativa que indica a presença de um paradoxo. Aí tem uma afirmação que se contradiz, ó. Não sei dizer quem sou. Mas aí depois ela se contradiz. Mas isso prejudica a coerência do texto? Isso dá até um charme, não é? De tão confuso que é. Essa questão foi do Saresp do ano passado. O baile dos jovens havia começado antes do anoitecer. Às 10 horas, os adultos entraram fantasiados na sala do casarão, cantando, pulando e enxotando a garotada. E a Cube quis ficar até meia-noite, porque uma sobrinha dos Reinoso, a menina aloirada, corpo alto de moça, também ia brincar até a manhã da quarta-feira de cinzas. Seria a primeira noite de Lívia na festa dos adultos, a primeira noite que ele e a Cube viu-a com os lábios pintados, os olhos contornados por linhas pretas, as tranças salpicadas de lantejoulas que brilhavam nos ombros bronzeados. As informações do texto, qual a relação desse Iacube com a Lívia? É de desprezo, repulsa. A descrição da Lívia aqui, ó, lábios pintados, ela é acessória ou ela faz muito valor dentro dessa narrativa, ou seja, ele viu essa pessoa pela primeira vez toda pintada e sentiu uma atração. Então, qual é a alternativa que mostra isso? Essa primeira, ó. O narrador-personagem demonstra um interesse afetivo erótico por Lívia. A hipérbole é a figura do exagero. Quando a mãe dizia pra gente, vou te matar de pancada, é hipérbole, porque ela não ia fazer isso, mas ela torna a sua ameaça mais forte, exagerando, carregando a tinta da expressão, que consiste no exagero de uma expressão ideal. Em que passagem tem exagero? O baile dos jovens havia começado antes do anoitecer, exagero algum. Ficou trêmulo ao reconhecer o cabelo. Os adultos entraram fantasiados. Seria a primeira noite de Lívia na festa dos adultos, ou a sala fervilhava. Fervilhava vem de ferver. Hipérbole, exagero. Em relação às formas verbais destacadas na passagem, o baile dos jovens havia começado, ou forma simples desse tempo verbal, começara antes do anoitecer. Às 10 horas, os adultos entraram fantasiados na sala do casarão. Os dois estão no passado, pretérito. E é pretérito que aconteceu num curto espaço de tempo e aconteceu uma vez só, né? Pretérito perfeito. Só que tem um pretérito aí
que ele vem antes de outro pretérito. O havia começado é o pretérito mais que perfeito, ou seja, ação no passado antes de outra no passado. Então, a primeira ação expressa uma que antecede temporalmente a segunda. Na passagem, ele obedeceu, acompanhou Rania até o quarto, esperou-a dormir e voltou correndo ao casarão dos Benemal. Isso é questão de regência. O que é regência? Relação de uma palavra principal com seus complementos. Um núcleo com seus complementos. Por quê? Eu vou ter algumas palavras principais como verbos e substantivos que eles não têm sentido completo. Se eu falar a casa caiu, casa tem substantivo completo. Não preciso de nenhuma outra palavra para identificar casa com sentido completo. Posso colocar palavras acessórias, que são adjuntos, que dão características. Agora, se eu falar tenho medo, medo é um substantivo, mas medo de quê? Ou seja, a regência do substantivo medo necessita de complemento que começa com a preposição de. Tranquilo? Regência é isso. Relação de uma palavra principal com seu complemento e qual preposição ou não preposição que ele usa. Regência verbal é quando o verbo se relaciona com complementos, como o verbo gostar. Quem gosta, gosta de. A regência desse verbo gostar utiliza a preposição de. Tranquilo? Regência verbal. Regência nominal é quando eu tenho uma série de palavras que não são verbos e que elas precisam de complemento. Porque eu posso escrever assim. A casa fica perto. Tá, perto. As casas ficam perto. Perto é advérbio de lugar. Mas esse advérbio tem sentido completo? Perto de quê? Então, a regência nominal do advérbio perto utiliza a preposição de. Aqui, ó, verbo obedecer. Quem obedece pela norma padrão culta, obedece a alguém. Ele usa a preposição a. Ele obedeceu a mãe. O a com um acento grave, crase, é porque mãe é palavra feminina. Tá certo? Aqui, aqui, aqui. A gente eliminou duas. Eliminamos a C e a E. Acompanhou Rania. Fez-na dormir. Não. Quem faz o na ou a pronome oblíquo aqui tem que retomar Rania. Só que não é o na. Quando o verbo termina por Z, S ou R, a gente corta essa consoante final, o Z, o S e o R, e eu coloco o pronome oblíquo lá ou lo. Acompanhou Rania até o quarto. Fê-la. Fez ela. Fez a fê-la. Caiu o Z e o pronome a virou lá. E voltou correndo à residência. Aqui, residência é a palavra feminina. Ao casarão, troquei pela palavra feminina, eu tenho que marcar isso com acento grave. Tranquilo? Olha, João Cabral de Melo Neto, expoente da geração de 45, pernambucano, escreveu diversos livros, mas sua obra mais famosa é de 54, que é A Morte e Vida Severina, um poema, digamos, dramático. Por quê? Porque mostra, para ser representado no palco, a trajetória de um Severino, que ele não se destaca por nada, porque há milhares de Severinos como ele. Então ele é o quê? É a universalização da pobreza. Todas as pessoas compartilham o quê? O mesmo nível de pobreza, a mesma impessoalidade, a mesma morte, as mesmas condições paupérrimas de vida. Então, ó, versinho do João Cabral. E se somos severinos iguais em tudo na vida? Morremos de morte igual, mesma morte severina. Então, ó, o substantivo aqui, ó, de próprio, ele vira comum e depois ele vira adjetivo. Morte severina é o quê? Aquela morte em virtude de uma condição de vida pobre, miserável. Mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30. Devido às condições de vida, as pessoas vivem pouco. De emboscada antes dos 20. Esse verso mostra o quê? Que se a pessoa
não morre de velha, ela morre antes por meio da violência daquela área e de fome um pouco por dia, ou seja, desde criança eles vão morrendo. E essa fome, fraqueza, doença, que é a morte severina que ataca em qualquer idade e até na barriga da mãe, de gente não nascida. Então, considerando o programa estético e ideológico desse grupo literário, a função social que o texto cumpre é a geração de 45, a terceira, mantém aquele tipo de objetivo de denúncia do texto. Então, ele denuncia a condição de miséria coletiva do homem. Severinos são todos, revelando o igualitarismo perverso da pobreza e articulando uma crítica social a uma dicção poética elaborada. A galera de 45 cuidava muito da forma, hein? Como eles expunham, às vezes usando palavras simples, como a Clarice. O João Cabral, ele elabora mais, e o outro que nós vamos ter questão é o Guimarães Rosa, que chega a criar palavras. Ele é o neologista de plantão. De novo, aquele mesmo trecho. A fluência sonora do fragmento entre os fatores da adoção de um procedimento versificatório, ou seja, diverso, presente desde as cantigas medievais. O João Cabral, para ele tornar esse texto, digamos, popular, ele vai retomar um tipo de forma que era característico do trovadorismo, que foi o primeiro movimento literário da nossa língua, da língua portuguesa, que apareceu lá no século XII, nos anos de 1100. E o que eles faziam para que os poemas fossem memorizados? Eles eram musicais. E como que um poema é musical? Ele usa um tipo de verso que tem entre 5 e 7 sílabas, que se chama redondilha. 5 sílabas, redondilha menor, e 7 sílabas, redondilha maior. Que isso dá o quê? Uma cadência, um ritmo, que é essa aqui, ó. Agora ali, Grande Sertão Veredas, do poderoso Guimarães Rosa, um livro imenso, eu tenho aqui na biblioteca. De primeiro eu fazia e mexia, e pensar não pensava, não possuía os prazos, vivi puxando difícil de difícil. Peixe vivo no moquém, quem mói no áspero não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de range-rede na preguiça. E me inventei nesse gosto de especular ideia, ou seja, pensar. O diabo existe e não existe, paradoxal. Dou o dito, abrenúncio, criação de palavra, abrenúncio. Ou seja, ele está abrindo um anúncio, uma novidade. Essas melancolias, o Senhor vê. Existe cachoeira e pois, mas cachoeira é barranco de chão e água caindo por ele, retombando. O Senhor consome essa água ou desfaz o barranco? Sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. O que ele é? Ele pega o quê? Ele pega coisas que são daquela área do sertão e ele faz com que esse texto seja aplicável apenas a quem vive no sertão? Não. Ele pega uma linguagem regionalista para ele trabalhar temas que são universais, ou seja, parte de referências regionais nas palavras, que é o léxico, paisagens e crenças, para investigar dilemas ontológicos. O que é ontológico? Que diz respeito àquelas questões fundamentais. Bem e mal, vida e morte, convertendo o espaço sertanejo em metáfora da condição humana, ou seja, uma série de problemas, de desafios que não são características daquela área que é pobre, mas também da condição de vida de todo mundo. De novo aquele texto. A linguagem rosiana, marcada por invenções vocabulares, fantasia, desassossegos e por uma sintaxe que dispensa coordenações tradicionais, de primeiro eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Tem como principal efeito o quê? Parece que quando ele está falando, criando, ó, às vezes uma frase dele tem apenas uma única palavra, ó, abrenúncio. Essas melancolias. Parece que ele vai pensando as coisas e vai o quê? Jogando no papel. Isso aí se chama uma técnica narrativa que foi criada no começo do século XX por 2 escritores ingleses,
James Joyce e Virginia Woolf, que é o fluxo de consciência, stream of consciousness em inglês, né? Então, criar um fluxo de consciência que simula o pensamento oral do narrador, permitindo ao leitor acompanhar o quê? Tudo que ele está pensando. Tu vê que ele parte do diabo, depois ele vai falar da cachoeira, depois ele vai falar de tristeza, melancolia. Olha que coisa. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as características primordiais das gerações do modernismo brasileiro. Das 3 gerações que nós estudamos, hein? A primeira geração valorizou ruptura com o passado, a segunda aprofundou o engajamento social e a terceira novas buscas de expressão. Perfeito. Agora, Alberto Caeiro. Vamos falar de Fernando Pessoa. As últimas questões são de Fernando Pessoa, gente. Fernando Pessoa é o nome maior do modernismo, mas em Portugal. O modernismo português ele começa um pouquinho antes, em 1915, com o lançamento de algumas revistas que trazem o quê? Manifestos. Manifesto ele é um gênero textual que ele se caracteriza pelo quê? Como eu falei, pela elaboração de um programa, de uma nova ideia, de uma nova corrente de pensamento, seja da arte, da política, da história, geografia. Isso são manifestos. É o quê? Manifesta uma opinião, um conjunto de ideias que vai ter o quê? Um monte de seguidores. Então, o Fernando Pessoa, ele é um caso mundial de heteronímia. O que é heteronímia? Fernando Pessoa lança livros como ele próprio, que é o ortônimo dele. Orto em grego quer dizer certo, reto, correto, e ônima em grego é nome. Então o ortônimo é o quê? Fernando Pessoa por ele mesmo, com seu nome padrão. E os heterônimos? Hétero em grego é diferente. Então são nomes diferentes. Fernando Pessoa criou, digamos, 3 grandes poetas diferentes de si mesmo e também diferentes entre si. Se eu leio cada um desses poetas criados por Fernando Pessoa, eu vou pensar que é alguém totalmente distinto dele, que deve ser outro cara, porque eles têm linguagem diferente, o programa deles de texto é diferente, o tipo de assunto que eles tratam é diferente e o uso das palavras completamente diferente. Parece que eu estou lidando com pessoas distintas, diferentes. E o primeiro é o Alberto Caeiro, que é o quê? O heterônimo das coisas simples. O heterônimo que ele evita de qualquer maneira a metafísica. Metafísica é o quê? Aquela corrente filosófica que apareceu na Grécia Antiga que busca resposta para as grandes questões. A gente queima a cabeça assim, perguntar, quem é Deus? Como que nós somos criados? Com que propósito nós fomos criados? O que é o bem? O que é o mal? O que é virtude? O que é felicidade? São questões metafísicas, aquelas que estão além dos nossos sentidos. E o Alberto Caeiro, por ser um poeta do campo, ele é totalmente avesso a isso. Ele diz que a pessoa, para ser feliz, ela não tem que se preocupar com causa. Ela tem que se incluir na natureza. Ela é mais um elemento. O homem, para o Alberto Caeiro, ele é mais um elemento. Ele não é o destaque, não. Ele faz parte, tal como uma árvore, o vento, as estações do ano. Ó, vamos ler esse poema do Caeiro aqui, ó. Guardador de rebanhos é o nome desse poema. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol, e anda pela mão das estações, a seguir e a olhar, toda a paz da natureza sem gente, vem sentar-se a meu lado. Mas eu fico triste como um pôr do sol, para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada, como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa, e é o que deve estar na alma, quando já pensa que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Ou seja, ele colhe flor sem ter um propósito claro e certo, simplesmente porque ele quis. Veio uma vontade, não sei de onde e também não quero saber. Ele guarda rebanho, mas ele nem é pastor, mas ele age como se fosse. A natureza senta do lado dele e ele
sente tristeza, mas a tristeza é sossego, porque é aquela sensação de que falta algo, mas ele não está nem aí para isso. Então é o quê? O Alberto Caeiro, ele quer assumir uma postura filosófica muito pelo contrário. Ele valoriza a experiência sensorial naquele momento, sem se preocupar com significado profundo. O verso, mas é como se os guardasse, sugere o quê? O desejo, a valorização do trabalho árduo. Pastor é o quê? Uma das figuras do campo, que é o quê? O pastor, ele é uma pessoa, digamos, rica, uma pessoa humilde. Então é a simplicidade simbólica da vida do campo, que se preocupa com os bichos, que não tem nenhum tipo de outra aspiração, de outro desejo. A voz poética de Alberto Caeiro se destaca no universo de heteronímia pessoana ao frisar que ele faz uma crítica ao positivismo, ao propor que a razão científica seja a única via legítima de interpretação. Ele diz isso, que só a ciência a recusa tanto da metafísica quanto do cientificismo, pois o eu lírico afirma um saber intuitivo, que ele só sente, bastando o contato sensorial com a natureza, basta isso. Mas quando ele diz, a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa, associa a tristeza a um processo de purgação estética conforme a tradição aristotélica da catarse. O Aristóteles, lá na Grécia, século V a.C., ele falava o quê? Ele falava que a obra de arte, muitas vezes, ela causava um sentimento de pânico, horror, que purificava a audiência. Isso aí se chama catarse. E tem aquele movimento catártico, né? Então, insere a dor em uma chave romântica, convertendo-a em exaltação do sofrimento, redefine a tristeza como estado harmonioso, fruto de integração com o ciclo natural, sustentada por uma linguagem deliberadamente, ou seja, com vontade de ser despojada, ou seja, sem ornamento, sem aquele preciosismo. Agora tem outro heterônimo. Vamos sair do Caeiro, que era o homem do campo, e vamos para o homem da cidade, o Álvaro de Campos. Na década de 20 e 30, o que está acontecendo? A Primeira Guerra. Então o clima das coisas estava o quê? O pessoal elogiava a tecnologia, só que a tecnologia ela não dava paz. O homem urbano ele estava sendo completamente oprimido pelo medo, pela sensação de violência, pela morte banalizada, embora estivesse aparecendo o quê? O carro, eletricidade, tudo isso, o homem era infeliz, era incompleto. Minha dor é velha, como um frasco de essência cheio de pó. Minha dor é inútil, como uma gaiola numa terra onde não há aves. Como gaiola sem aves? É o quê? Não tem o quê? Função. É um desespero. E minha dor é silenciosa e triste, como a parte da praia onde o mar não chega. Olha só, nem o mar chega, só tem terra. Ou seja, uma coisa árida, uma coisa sem vida. Chego às janelas dos palácios arruinados e cismo de dentro para fora, para me consolar do presente. Dá-me rosas e lírios também. Afirma a predeterminação metafísica do sujeito, apresenta a dor como condição ontológica, ou seja, fundamental, inevitável, que conduz o indivíduo à busca da transcendência mística. Ele busca essa transcendência mística, exprime o absurdo da existência ao insistir no vazio de sentido. Gaiola sem pássaros, praia onde o mar não chega, uma consciência angustiada. A dor é inútil, a dor é velha. E a última fala do último heterônimo do Fernandinho, que é o Ricardo Reis, que é o médico. O médico, ele ama a cultura clássica, greco-latina. Então, ele busca ali nos materiais da Grécia e da Roma Antiga o quê? As bases da sua arte. Aquela poesia serena, aquela poesia que sabe que as coisas vão passar muito rápido, mas fazer o quê? Está fora da minha área de controle. Isso aí se chama estoicismo, que é uma filosofia que fez muito sucesso, principalmente na Roma Antiga. A cada qual,
como a estatura, a altura é dada. Ou seja, cada um tem o que a natureza deu. Não há o que fazer com isso, vamos nos aceitar. A justiça uns faz alto, o fado, o destino, faz outros felizes. Nada é prêmio, sucede o que acontece. Nada, Lídia, devemos ao fado senão tê-lo. Ele glorifica os acontecimentos como prova de mérito individual? Muito pelo contrário, as coisas acontecem sem mérito algum. Reconhecer a neutralidade do fado, renunciando a juízos de valor sobre o êxito ou o fracasso, adotando uma postura de serenidade perante o incontrolável. Exatamente, o estoico, o carpe diem, que é uma expressão latina que significa o quê? Aproveite o dia. Espero que tenham gostado e até a próxima, gente.